Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre função do primeiro grau. Bom, mas então o que é uma função? Primeiramente, vamos entender o que é uma função, para a gente depois falar, então, dessa primeira função que é do primeiro grau. A função, então, uma função é uma relação, então, de dependência entre duas grandezas. Então, quando a gente tem duas grandezas que estão relacionadas de tal forma que elas dependem uma da outra, a gente, então, tem uma função. E nesse primeiro caso aqui, nós vamos falar sobre função do primeiro grau. O que representa uma função do primeiro grau? Então, vamos lá. Uma função, considerando os números reais, de reais em reais, é denominada função do primeiro grau na variável independente x quando for da seguinte forma: f de x é igual a x mais b. Ou seja, esse x aí que está acompanhando esse a vezes x, é a nossa variável independente. E esse f de x é a variável que depende do valor atribuído a esse x, onde a e b, então, são números reais com a diferente de zero. É importante a gente compreender que esse a aí é o nosso coeficiente angular. Então, quando a gente estiver falando de coeficiente angular, a gente está falando justamente desse número aí que está acompanhando essa variável, tá? Então, o número que acompanha a variável, ela é chamada de coeficiente angular. E o b é chamado de coeficiente linear, tá? Então, nós vamos falar agora nessa função do primeiro grau, que é também conhecida como função afim. Ela vem escrita dessa maneira: f de x igual a x mais b. Outro detalhe é que quando esse coeficiente angular for positivo, ou seja, ele é maior que zero, nós teremos uma função crescente, ou seja, ele está crescendo. Quando esse coeficiente angular, o a, ou seja, é negativo, nós teremos então uma função decrescente. Vamos lá com alguns exemplos. Como construir então um gráfico de uma função do primeiro grau? Então, nós temos aqui como exemplo o f de x igual a x mais 3. Para a gente fazer um gráfico, a gente tem lá o plano cartesiano, eu tenho aqui do lado um plano cartesiano, e como que eu faço para desenhar nesse caso, esse gráfico desse exemplo aqui, que é o f de x igual a x mais 3? A minha sugestão para vocês é sempre fazer da seguinte maneira: a gente vai jogar, atribuir valores para x, então eu vou colocar aqui um x, vou passar um traço aqui, e vou achar os valores para y. Nós temos aqui é o nosso eixo x, aqui é o nosso eixo y. Esses valores de x aqui são os valores que eu vou atribuir. E esse y é a mesma coisa que f de x, ou seja, porque os valores que eu jogo para x, eu acho um correspondente para eles em y, tá? Então, lembrando que isso aqui é a mesma coisa que y. Quando eu estiver falando de f de x, eu estou atribuindo valores também para y. Então, quando eu jogo aqui, vamos jogar alguns valores. Eu vou jogar aqui, vou jogar alguns negativos. Aqui a gente escolhe menos 1, vou colocar o 0, 1, 2, Quando a gente joga os valores para eles, nós temos o seguinte: quando o meu x vale menos 1, vamos substituir aqui, vai ficar menos 1 mais 3. 3 menos 1 é 2. Nós vamos colocar aqui 3 menos 1, nós temos 2. Quando eu jogo valores 0, para x aqui, 0 mais 3, nós temos, então, vai valer 3. Quando eu jogo 1, 1 mais 3, é 4. Quando eu jogo 2, 2 mais 3, nós temos aqui 5. Portanto, nós temos aqui, vamos jogar aqui também, vamos jogar mais outros valores negativos. Vou jogar o menos 2, vou jogar o menos 3, para ver o que acontece, Porque eu joguei 3 valores aqui,
E vamos jogar mais esses aqui. Menos 2. Quando eu coloco menos 2 no lugar do x, menos 2 mais 3, nós temos 3 menos 2 é 1. Menos 3 mais 3, vamos jogar valores aqui para a gente testar, é 0. Então, vamos lá, vamos jogar esses valores que a gente colocou aqui. Quando o x valer menos 1 no x, o y vale 2. Ou seja, eu tenho justamente esse encontro aqui. Quando x vale menos 1, o y vale 2. Quando x vale 0, o nosso y vale 3. Então, vou marcar aqui em cima do 3. Quando x vale 1, o y vale 4. Então, aqui, traçando 1 com 4, vou marcar aqui. Quando x vale 2, o y vale 5. Marcando pontinho. Quando x vale menos 2, aqui, o y vale 1. Quando x vale menos 3, o y vale 0. Vou marcar aqui. Portanto, quando a gente traça, né, esses pontos que a gente marcou aqui, a gente observa que o gráfico já fica pronto, né? É um gráfico, é uma reta. Então, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. A gente pode observar que ela está crescente e jogando os valores a gente percebe que ela é crescente e mesmo não jogando os valores, como eu tinha falado para vocês anteriormente, o coeficiente angular aqui, ó, é um positivo, né? É um positivo. Se ele é positivo, então a gente sabe que ela é crescente, tá? Então, eu tenho aqui uma relação, aqui, é positivo, então ela é crescente. E uma coisa que a gente pode observar também, que o número 3 que aparece aqui na função, que é o coeficiente linear, vocês podem observar o que aconteceu no gráfico. Justamente era o ponto, né, que passou, olha só, exatamente o ponto onde cortou o eixo y. Ou seja, esse coeficiente linear aqui é justamente o ponto onde corta o eixo y. Uma outra relação que a gente pode observar também, que quando o x, a gente jogou o valor menos 3 para ele aqui, ó, quer dizer que o y zerou. Então, a gente sabe que quando o y zera, a gente consegue achar a raiz para essa função. Ou seja, a raiz é, o número que ele passa no eixo x, que no caso é o menos 3. Vamos fazer mais alguns exemplos. Olha só, falando em raiz, como que eu sei o raiz ou o zero de uma função do primeiro grau? Então, vocês já viram no gráfico como representa isso, então a gente já sabe que para fazer com que isso, qual que é o valor que ele atribui a esse x, basta fazer isso aqui igual a zero. Então, a gente vai fazer o quê? X mais 3 igual a zero, resolver essa equação do primeiro grau aqui. Mais 3 vem para cá, menos 3. Então, justamente, a gente sabe que ele corta no eixo do x o número menos 3. Mais um detalhe também que é bom vocês saberem, que esse eixo x também pode ser chamado de eixo das abscissas. O eixo y também pode ser chamado de eixo das ordenadas. Então, fica aí essa dica para vocês que podem aparecer falando sobre abscissa, falando sobre ordenadas, tá bom? Outro exemplo que nós vamos falar aqui, um exemplo contextualizado com um problema, trazendo a seguinte situação. O salário mensal de uma vendedora de frutas é composto de duas partes. Uma parte fixa no valor de R$500 e uma de aula. Corresponde a uma comissão de 3% sobre o valor total de frutas vendidas no mês. Qual que é a função que representa o salário dela? Bom, se a gente quer representar esse problema por meio de uma função, nós vamos escrever aqui então, né? Primeiro eu vou representar aqui o salário dela, né? Vou colocar aqui o salário dela, então. Vai ser, vamos considerar que isso aqui é o nosso y, tá? Esse aqui é o nosso y. E que
O que que está variando aqui? O que que depende de alguma coisa, né? Olha só, nós temos que o valor de R$ 500, uma parte fixa no valor de R$ 500, e uma parte variável que corresponde a uma comissão de 3% sobre o valor das frutas. Então, se é 3%, eu vou escrever aqui 3%. 3% é a mesma coisa escrever 0,03, né? Que é 3 dividido para 100. 3% do total de frutas. Ah, mas eu não sei quanto de frutas que é. Então, essas frutas eu vou representar aqui pela nossa variável x, porque dependendo do valor de x, né, a quantidade de frutas que a gente tem, a gente consegue saber qual que é o salário. Mas, quem mais? Não é somente os 3%, tem uma parte fixa também, que seria os R$ 500. Então, nós temos aqui que essa aqui é a parte variável, né? É a parte variável que ele disse no problema, e que essa aqui é a parte fixa do problema, né? Então, independente, né, do salário dele aqui, né? Se ele não vender nenhuma fruta, ele tem esses R$ 500. E se ele vender, ele tem os 3% em cima da quantidade que vai vender. Então, aí está a função que representa o salário, que é 0,03x mais 500. Agora vamos a uma parte prática sobre função do primeiro grau. Nós vamos construir aqui a atividade que eu vou mostrar aqui agora, vocês vão reproduzir depois e me enviar para avaliar vocês. Então, vai acontecer da seguinte maneira. Você vai acessar aí, na sua internet, o site do GeoGebra, tá? O GeoGebra é esse daqui, geogebra.org. Então, nós vamos entrar aqui pelo site mesmo e vamos aqui na calculadora gráfica. Nós vamos aqui abrir a calculadora gráfica. O GeoGebra, ele é um lugar onde a gente dá para trabalhar muita coisa dentro da matemática, dentro das funções, dentro de geometria e muitos outros, tá? Então, aqui nós tem a opção de você instalar ele, tem essa opção também online. Nós vamos trabalhar com essa daqui por enquanto, depois a gente vai, na medida que for ocorrendo as nossas aulas, a gente vai avançando em outras funções que tem o GeoGebra também, para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre essa representação da função do primeiro grau nesse primeiro contexto aqui. Então, nós vamos aqui colocar aqui nesse campo aqui de entrada, tá? Eu vou colocar aqui uma função, f de x. Então, só digitei aqui f de x, coloquei igual, e vou colocar uma função. Quando eu coloco aqui uma função, por exemplo, eu coloco aqui x mais 3, como naquele exemplo, a gente nota, né, que a representação do gráfico já fica pronta assim como mostrei para vocês. Se a gente coloca somente o x, né, a gente vê também que essa é a representação da função x. Mas vamos colocar aqui, se eu colocar 50x. Observa que quanto mais eu for aumentando, mais próximo ele vai ficar do eixo y. Né? Então, a gente pode observar aqui, se eu colocar 100x, mais próximo ainda ele vai ficar do eixo y. Eu vou pedir para vocês a gente colocar um número menor, porque eu quero essa reta aqui um pouquinho mais inclinada. Vamos colocar aqui 1 sobre 2. Quando eu coloco assim, eu coloco 1 barra no seu computador, 1 barra 2 de x, né? Então, aí você dá um Enter, né? Já fica a função pronta. Então, eu tenho aqui f de x igual a meio x. Observa que é uma reta crescente e a gente vai fazer essa demonstração de uma reta crescente. Então, nesse exercício aqui especificamente, nós vamos
digitar uma função, então eu quero que vocês digitem uma função, aqui eu vou dar um exemplo de uma, nesse caso eu estou dando uma função igual a meio x, e vou fazer para vocês aqui a demonstração, né, utilizando aquela função meio x. Então, eu vou clicar aqui nesse triângulo, quando eu clico aqui no triângulo, vai aparecer aqui o ponto, tá? Então, eu clico no ponto e vou pegar e fazer um ponto em cima dessa minha reta. Então, eu vou clicar aqui em cima da reta e vou colocar o ponto, que formou o ponto A. Vou clicar novamente aqui nessa setinha do mover, justamente para a gente ver se o ponto A está exatamente em cima da reta mesmo, porque às vezes eu posso ter clicado fora, mas observe se ela está em cima. Bom, a gente verifica que ela está em cima. Então, a gente vai voltar aqui nessa calculadora, né, onde aparece calculadora aqui, e aqui a gente pode observar o ponto A. E quando eu modifico o A aqui, ó, esse ponto também vai deslocando, tá vendo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou inserir aqui, vou buscar aqui no Google, né, a imagem, qualquer imagem que você queira. Então, eu coloquei aqui a imagem de um ciclista, você pode colocar de uma pessoa, de um carro, de uma moto, qualquer coisa que você quiser. Então, você vai buscar por uma imagem, né? Eu vou copiar aqui uma imagem. Então, vou copiar aqui essa imagem. Vou dar Ctrl C nela. Tá? Copiar imagem. E vou lá novamente na minha área que eu estava fazendo, na minha calculadora gráfica, e vou colocar, aliás, aqui eu vou só dar, eu fiz Ctrl C, então eu venho aqui e faço Ctrl V. A imagem já aparece aqui para mim, tá? Quando essa imagem aqui aparece aqui para mim, o que eu quero fazer com ela? Eu quero colocar ela em cima desse meu ponto A. O que eu vou fazer para que ela vá lá para o meu ponto A? Eu vou clicar aqui com o botão direito em cima do ponto B, vou em configurações. Só um instante, deixa eu voltar aqui. Vou clicar aqui na imagem. Primeiro eu tenho que clicar na imagem, estava sem selecionar. Vou em configurações. Isso, agora foi. Vou em configurações, vai aparecer aqui posição. Cliquei em posição, e aí eu vou, onde aparece aqui canto 1, que estava o B, eu vou clicar nessa setinha e vai aparecer o A. Ó. Então, eu quero deixar que o A apareça para mim aqui, né? Então, eu vou colocar aqui, centralizar a imagem, no centro no A, e vou fechar aqui. Aqui, esse B aqui agora não me importa mais, eu posso vir aqui, só clicar em cima dele e dar um delete. E observa que eu coloquei essa minha ciclista aqui, centralizada no ponto A, e vamos observar o que acontece quando eu clico aqui do lado no ponto A, ó, bem nessa setinha aqui, ó. Olha, observa que a ciclista está subindo, né? Ela está, então, aqui representa uma função do primeiro grau crescente. A gente pode observar que essa função que eu coloquei aqui para vocês representa aquilo que eu tinha falado anteriormente. Quando o coeficiente angular ele é positivo, ela vai ser uma reta crescente. Vamos mudar aqui agora, vamos clicar aqui, só para fazer uma demonstração, eu quero que vocês façam os dois casos. Eu vou colocar aqui um menos, para a gente ver o que acontece. Quando eu coloco menos, vou dar um Enter aqui, olha o que acontece. A ciclista está descendo. Então, pode observar aqui que ela está decrescendo, né? Então, observamos que quando o coeficiente angular é negativo, nós temos uma situação de reta decrescente. Tudo bem, gente? Essa daí é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o contexto do que é uma reta crescente, uma reta decrescente, e fica aí como exercício para vocês fazerem representar essa atividade aí na calculadora gráfica do GeoGebra e postar para mim o link, né? Como que vocês vão postar o link para mim? Vocês podem vir aqui, podem cadastrar, né? Ou tem a opção de vocês cadastrarem, vocês vão cadastrar. Quando você coloca aqui para cadastrar, você vai cadastrar aqui no GeoGebra, tá? Criar uma conta, pode entrar com
do Google mesmo, né? Quando eu entro aqui pela do Google, vou entrar aqui para vocês verem, né? Eu já estou logada com o meu nome. Então, eu vou vir aqui, colocar baixar como, e você vai colocar como GeoGebra mesmo, tá? Para mim ver a animação de vocês. Não coloque como imagem e nem PDF, porque eu preciso ver como vocês desenvolveram, tá? Então, quando você coloca para baixar, ele vai baixar aí, e assim ele vai abrir. Ele vai abrir. A gente vai colocar aqui para abrir, novamente. Tá? E aí você pode só gravar esse documento lá no Google Classroom, no Google Sala de Aula. Tá bom, gente? É isso aí. E qualquer coisa que vocês precisarem, estou à disposição. Tchau, tchau. Até mais.